Esse é mais um vídeo de mais um mês testando os pneus Technic aqui na CB300F Twister e eu cheguei à conclusão de que não, esse pneu não é para você. Eu vou explicar melhor no vídeo de hoje. Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um relato de mais um mês usando o Sport R da Technic aqui na minha CB300F Twister. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist completa aqui embaixo para vocês assistirem depois desse vídeo. E o que está acontecendo, né? Eu troquei os pneus originais da minha CB300F Twister pelo Sport R da Technic e eu estou testando faz mais ou menos uns 6, 7 meses por aí. Estou testando eles e trazendo relato para vocês mês a mês de como está sendo a minha experiência usando esses pneus para ver se eles podem ser ou não uma alternativa para você que está querendo economizar, né, na troca de pneus da sua moto, para você que não quer colocar os pneus originais por algum motivo, seja até mesmo pela economia, mas que procura uma oportunidade de ter um pneu, né, uma marca, enfim, que você possa confiar, que possa te trazer segurança, mesmo pagando menos. E aqui é mais um relato de mais um mês de muita chuva, por sinal, por aqui. Inclusive, me fala por aí se tá chovendo também. E nesse mês eu pude notar algumas outras coisas em relação a esse pneu, algumas outras características em relação a este, que é um pneu diagonal. Então eu consegui trazer mais informações para acrescentar para você que está pensando em comprar, em adquirir esse pneu também para colocar na sua moto. Primeira coisa é que como a gente teve aí esse tempo de Natal, Réveillon, enfim, essa época de festas, as motos acabaram ficando um pouco mais paradas aqui em casa. Logo em seguida eu tive gravação com o pessoal lá da Web Motors, né? Então eu acabo que testo outras motos e as minhas mesmas acabam ficando na garagem e, consequentemente, né, depois de acho que uns 15 dias da Twister parada, eu finalmente fui pegar a Twister para dar um rolê. E aí, a primeira coisa que eu percebi é que, obviamente, o pneu estava descalibrado, né? Ela ficou um tempo aí, eu acho que foi um pouco mais de 15 dias. Deram uns 20 dias aí que ela ficou parada entre esse período. E aí, claro, o pneu saiu da sua calibragem recomendada, né? Então, no trecho daqui até o posto, né, que foi o período que eu rodei sem a moto estar na calibragem correta, eu percebi que sim, o pneu tem outro comportamento, tá? O pneu ele se torna um pouco mais pesado, um pouco mais cansativo de você rodar com ele. Você sente um pouco mais ele sofrendo nas imperfeições do asfalto, digamos assim, o que naturalmente acontece com todo pneu, né? Ainda mais com um pneu diagonal, que a gente acaba sentindo um pouco mais essa questão das imperfeições, essa questão enfim, de ele realmente ler o asfalto, digamos assim, enquanto a gente está passando. E obviamente que se você for rodar com esse pneu descalibrado, né, fora da calibragem correta, nem sei se existe essa palavra descalibrado, mas fora da calibragem recomendada, principalmente se estiver chovendo, você corre o risco sim de esse pneu escorregar, desse pneu furar mais facilmente, enfim, de você ter N problemas com esse pneu. E o recomendado, inclusive, é que você não faça o que eu fiz, que é o de sair daqui de casa e calibrar lá no posto de combustível. O ideal é que você calibre o seu pneu sempre frio e de preferência dentro da sua casa. Mas como o meu carregador portátil, o meu calibrador portátil, ele estava sem carga, eu acabei indo calibrar lá no posto de combustível mesmo. Mas o ideal é sempre que a gente calibre em casa. Tá? Então, primeiro ponto, os pneus têm que estar sempre calibrados, porque senão, se não estiverem, não importa a marca, ele não vai te trazer segurança, tá? Então, fui lá, calibrei o pneu bonitinho e fui rodar com a minha CB300F Twister agora dentro da cidade, para eu testar o desempenho do pneu, né, dos pneus Technic agora dentro da cidade para vocês. Em trocas de trajetória, em mudanças de trajetória, a gente percebe que ele é um pneu bem ágil, tá? Apesar de ele ser diagonal, ele é um pneu que vai fazer essa troca de trajetória de uma forma bem ágil, de uma forma bem leve até,
por ser um pneu diagonal. Então, eu achei bem legal essa experiência dele dentro da cidade, que eu não tinha trazido ainda esses detalhes para vocês. Questão de frenagem, também ele segura muito bem, ele adere muito bem, né? Quando a gente precisa fazer aquelas frenagens de emergência, aquelas frenagens mais bruscas dentro da cidade. Esse pneu, ele contribui para, né, todo o conjunto de frenagem da moto ser mais eficiente, né? Óbvio que não vai depender só do pneu ter uma frenagem eficiente na sua moto, mas o pneu é uma das partes fundamentais nessa frenagem. E o Sport R da Technic, ele aderiu muito bem durante as frenagens. Novamente, eu te falo, tem uma diferença de comportamento dele se ele não estiver na calibragem correta e se ele estiver na calibragem correta. E esse pneu na calibragem correta, ele tem uma aderência muito boa, ele freia, ele segura muito bem quando a gente precisa nessas situações de emergência dentro da cidade. Outro ponto interessante de falar agora, uma característica até dos pneus diagonais, é que se você vai lidar com entregas, se você vai trabalhar carregando peso, carregando garupa, enfim, vai rodar muitos quilômetros, né, com peso extra na sua moto, o pneu diagonal pode ser um bom investimento, ao invés do radial, porque ele vai trazer uma resistência maior, ele vai trazer uma durabilidade maior, ele vai se deformar menos enquanto ele estiver carregando ali o peso que você está precisando carregar dentro da cidade, enfim, na sua moto. Uma coisa que é importante falar a respeito disso é que você tem que sempre, sempre, sempre respeitar a sugestão de peso lá, a recomendação de peso, na verdade, que tem no pneu da sua moto. Independente de marca também, independente de tipo de pneu, eles sempre vão ter uma recomendação, tanto de velocidade quanto de carga. E essa recomendação de carga não deve ser levada em consideração só o peso da moto. Minha moto tem 130 quilos, o pneu aguenta até 135, tá tudo certo. Não. Você tem que levar em consideração o peso da moto, o seu peso, o peso do garupa que for com você, o peso da bagagem que estiver com você. Tudo isso conta para o seu pneu ter uma resistência ou não, para ele desempenhar de um jeito ou de outro, tá? Então você tem que respeitar tanto os limites de peso, de carga, né, na verdade, que você pode carregar, quanto também os limites de velocidade do seu pneu. Fiquem sempre atentos a isso. Mas no geral, como eu disse, o pneu diagonal ele vai ser muito recomendado para você que vai fazer esse transporte de carga ou transporte de garupa e vai usar ele principalmente dentro da cidade. Ele vai desempenhar muito bem nesses casos. E aí, como eu disse para vocês, durante esse mês começou a chover demais. E aí eu pude testar novamente o Sport R na chuva, né? Como ele se comporta na chuva. E como eu falei para vocês já em vídeo anterior, né? Como eu falei para vocês em outros momentos, o Sport R novo, do jeito que ele tá aqui na minha moto, calibrado, bonitinho, né? Sem ter aquela corrosão que tá beirando o TWI ali, que isso não é recomendado você andar, né? Por questões de segurança. Mas ele, assim, nas condições que ele tá aqui na minha moto, numa CB300F Twister, bonitinha, revisada, tudo certo, tudo em ordem, ele segura muito bem. Ele segura bem nas curvas, ele segura bem na frenagem, ele não me deu susto em nenhum momento. O pneu, ele teve um comportamento, assim, como qualquer outro pneu, ele não me deu susto em nenhum momento nas frenagens bruscas, nas curvas, curvas com uma velocidade um pouco maior em avenida, por exemplo, que a gente consegue ter uma velocidade um pouco maior, ele não me deu susto. Então, assim, dentro da cidade, nas condições que ele tá, ele em momento nenhum me decepcionou, sabe? Em momento nenhum pareceu que, vou escorregar aqui com esse pneu, ou sei lá, ele não vai dar conta de segurar. Em momento nenhum isso aconteceu. É claro que esse pneu não vai ser para você se a sua intenção é realmente aplicar uma velocidade maior na sua moto, se a sua intenção realmente é fazer uma pilotagem mais esportiva, se a sua intenção é fazer uma curva raspando o joelho no chão, esse pneu não vai ser para você, tá? Eu sempre reforço muito aqui que ele é um pneu diagonal. E por que eu reforço sempre em todos os vídeos? Porque ainda, mesmo depois de eu ter testado tanto tempo, de eu estar mostrando para vocês mês a mês tanto tempo, ainda nos comentários dos vídeos vem pessoas falando que, coloquei sei lá, o Sport R da Technic que seja, ou qualquer outro pneu da Technic, que às vezes a pessoa não sabe falar nenhum modelo do pneu que colocou na moto, só fala que é Technic. Coloquei tal pneu da Technic na minha MT-03.
e ele foi péssimo, ele não funcionou, ele me deu susto, ele me derrubou, etc e tal. Cara, é uma recomendação da própria Yamaha que você só pode usar um pneu radial na sua MT-03. Você vai colocar um diagonal, você está indo contra as indicações do fabricante. Então, obviamente que a segurança vai ser comprometida de alguma forma. Se não for a segurança, vai ser o conforto. Se não for o conforto, vai ser a mecânica da sua moto. E isso não é só com o pneu, mas com qualquer coisa que você coloque fora do recomendado do fabricante na sua moto. Você vai trocar o escapamento da sua moto por um escapamento que não é original, por um escapamento esportivo, como eu fiz na Athena, você tem que saber que você está correndo o risco de ele consumir mais combustível, de ele desregular ali o motor, de ele desregular o módulo da sua moto, da sua moto ficar louca, dos giros não terem mais a limitação, no caso de um remapeamento, por exemplo, e que daí você pode, sei lá, estourar o motor se você não souber pilotar certinho, se você der a mão mais do que precisa, enfim. Você está colocando uma coisa que não é recomendada pelo fabricante. Então, obviamente, que você vai ter que arcar com as consequências, certo? É a mesma coisa dos pneus Technic. A Technic hoje, ela só faz pneus diagonais. Então, não adianta. Se a sua moto tem a recomendação de colocar um pneu radial pelo fabricante, cara, o cara que fabricou a sua moto, que pensou na engenharia da sua moto, se ele está recomendando que você não pode usar esse pneu, vai colocar por quê? Mas, enfim, se tratando de um pneu diagonal, de um pneu que o uso dele é até determinada velocidade, até determinada carga, enfim, um pneu que o maior beneficiado vai ser aquele que usar dentro da cidade, com ele calibradinho, com ele todo em ordem, né, realmente seguindo todas as especificações de segurança, até o momento eu não tive nenhum problema com o Sport R da Technic. E se eu tiver, eu vou vir falar para vocês. Realmente, a única coisa que eu falo para vocês é que daí para todos os pneus você tem que mantê-los calibrados na calibragem correta. Se ele não tiver na calibragem correta, sim, você vai levar susto, você vai cair do pneu, o pneu pode derrapar, o pneu pode furar, o pneu pode, enfim, inúmeras coisas. Então, o mais importante é isso, você usar o pneu específico para sua moto, o pneu da medida correta. Se for com câmera, usa com câmera. Se for sem câmera, usa sem câmera. Mas usa o pneu certo para sua moto. Seguindo isso, mantendo a calibragem bonitinha e tal, cara, até agora eu não estou tendo problema. E é isso, eu espero conseguir testar mais em outras condições para trazer para vocês. Eu já testei ele na estrada, na rodovia, já testei ele dentro da cidade, já testei ele na chuva, já testei ele seco, eu não sei. Me falem aqui, né, em quais condições vocês querem que eu teste, condições que eu não testei ainda, para eu trazer para vocês. Mas posso dizer que até o momento o Sport R da Technic está atendendo muito bem. Então, novamente, deixa aqui nos comentários quais outras situações vocês me sugerem para testar o Sport R da Technic e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e esse vídeo termina em 3, 2, 1.